Olá pessoal, me chamo Momi, sou seu professor e mais uma aula, aula 48, módulo intermediário 2. Nessa aula a gente vai falar de grau conjunto. Por que eu resolvi falar dessa aula antes de terminar esse módulo? Porque o exercício anterior eu falei muito de grau conjunto, mas eu não expliquei o que é grau conjunto, então pode ter confundido um pouco vocês. Para quem está chegando agora, se inscreve no canal, indica para os amigos, dúvidas nos comentários ou no e-mail escolademusicamome@gmail.com. Mas antes, devemos falar de momento Amazon. Você está precisando de um amplificador barato para você estudar e começar no mundo da música? Esse amplificador é para você. Cara, esse amplificador eu tenho um modelo antigo dele, né? Que era o Atomic Drive. E pra você ver, ele tem uma qualidade boa esse Meteoro, né? Para quem está começando, porque esse Atomic Bomb Drive meu que eu tenho, que é um modelo antigo desse, né? Esse daí já é um modelo novo, é, já tenho mais do que de 20 anos, 20 ou 18 anos esse meu ampli, e está funcionando até hoje, né? É, claro, com o tempo você tem que fazer umas regulagens e tal, mas assim, pô, estamos falando de 18 anos, né? Então é algo que é, vale a pena comprar, assim, sabe? Para quem está começando esse mundo da música e tal, né? Então é um amplificador barato, tem um preço bom lá. Eu vi até 500 e poucos reais, mas dá uma pesquisada lá que tem vários valores. Então, para quem está precisando de um amplificador para começar a estudar guitarra, né, eu acho que esse amplificador é muito interessante para você. O link está na descrição, né? É só clicar no link lá, que daí vocês acabam me ajudando também. E se gostou do amplificador, dá uma olhada lá na Amazon lá que vocês vão gostar. Então vamos lá para a aula. Definição: grau conjunto. Grau conjunto é a distância entre as notas de uma escala musical. Outra característica é: existem dois tipos de graus, conjuntos e disjuntos. Os conjuntos, que foi o que a gente veio falando ao longo dos ornamentos, né, da figuração, são os que são separados por intervalo de segunda. Segunda menor ou segunda maior. Lembra? Segunda menor um semitom, segunda maior um tom. Os disjuntos são aqueles que são separados por maior do que esses intervalos de segunda, né? Então, se for um intervalo de terça maior, já é um disjunto e assim por diante. Terça, quarta, justa, sexta e sétima e aí vai. Vamos para o nosso Guitar Pro, que aí eu vou mostrar alguns exemplos. Então vamos lá, pessoal. Para que vai servir esse grau, entender esse grau conjunto? É porque ele vai ajudar a dar, vamos dizer assim, uma fluidez na melodia, né? Que nem a gente tinha usado na antecipação, né? Que a gente fez antecipação, na suspensão, né? Então, por exemplo, esse Dó aqui, ele é um grau conjunto. Agora, como que a gente vai fazer? Eu vou apagar tudo isso e a gente vai fazer de novo. Então, esse daqui também é um grau conjunto, né? Para dar essa sonoridade de fluidez de um acorde para outro. Então, pessoal, para que serve o grau conjunto que a gente veio falando? Ele vai dar mais fluidez na transição entre notas e entre acordes. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um Si menor. Si menor. Si menor é a tônica, é Si, terça menor, Ré e Fá sustenido. Aí vamos imaginar que o próximo acorde nosso fosse, eu vou colocar uma pausa aqui já para deixar no esquema, e o próximo acorde seria esse Dó maior. Né? Beleza, vamos imaginar que eu fiz isso. Aí o som ficaria como? Ficaria assim. Beleza. Só que eu quero fazer uma sofisticação, eu quero fazer uma ligação com alguma melodia entre esses dois acordes. Aí que entra a questão do grau conjunto para dar fluidez. O que você vai ter que fazer? O grau conjunto, como a regra estava falando, ele é baseado em intervalos de segunda. Então eu tenho que ver qual a nota aqui do Si que possa ter um intervalo de segunda com esse acorde de Dó. Então, por exemplo, como eu vi lá, né? O que seria o acorde de segunda? Um acorde de segunda pode ser maior ou menor, se for um tom ou semitom entre duas notas. Então, por exemplo, de Si para Dó seria um intervalo de segunda menor. Então, a próxima nota da melodia eu podia colocar Si aqui.
Vamos colocar si. Não aqui, né? Aqui, pronto. Então, Momi, por que eu posso colocar si para dar sequência para aproximar o acorde de dó? Porque de si para dó, que é a tônica de dó maior, né? Cadê? Tônica de dó maior seria dó. Esse si ele combina, ele não é que ele combina, ele faz intervalo de segunda menor, que é um semitom. Então esse si eu consigo fazer essa ligação, porque ele é um grau conjunto, né? Então essa nota eu consigo fazer porque tem um intervalo entre essa nota e essa nota de segunda menor. Então, e aí vai ficar esse som. Deixa eu só prolongar essa nota aqui. Calma aí. Então, você vê que dá uma fluidez desse acorde para esse. Por quê? Porque esse si, em relação ao dó, que é a nota do acorde, ele tem um intervalo de segunda, né? E é sempre vocês têm que pegar uma nota que ela tem o grau conjunto, ou seja, um intervalo entre a nota da melodia que você quer colocar tem que ter um intervalo de segunda, ou menor ou maior. Qual a outra nota que eu poderia colocar desse acorde de si que poderia fazer um grau conjunto com dó? Bom, se é de segunda, eu posso usar, vamos pegar aqui outra nota do ré. Eu posso usar o ré. Por quê? Porque de dó para ré tem uma segunda maior. Então eu consigo fazer isso. Então vamos pegar a nota ré aqui, ó. Vamos colocar ela. Nota ré. Vai combinar também. Até combinou melhor, né? Entendeu? Agora, olha que interessante. Aqui ele está como grau conjunto. Qual é a outra nota de si, que é a quinta de si? Fá sustenido. Se eu colocar Fá sustenido, já vai começar a dar dissonância. Vamos colocar Fá sustenido. Primeiro porque não é da escala de Dó maior, né? Porque tem que ver dentro da escala quais são as notas compatíveis. Mas vamos imaginar que eu quis fazer um cromatismo aqui. E coloquei um Fá. Tá vendo que ficou B quadro, porque não pertence ao campo harmônico, né? Lembra que a gente está usando o campo harmônico de Dó. Então vou colocar um sustenido aqui. Quando eu coloco o sustenido, ele desaparece, tá? Mas ele está considerando sustenido. Então vamos ver como que vai ficar o som. Tá vendo que ficou um som mais dissonante, ou seja, agora ficou um intervalo de junto. Por que de junto? Porque de dó para fá sustenido tem bem mais do que um intervalo de segunda maior ou menor. Então, devido a isso, acontece de dar essa sensação de som. Né? Então, qual que seria o grau conjunto interessante para mim colocar entre esses dois acordes? Bom, poderia ser aquilo que a gente falou, o si, porque daí ia dar um intervalo de segunda menor, né? Ou poderia colocar um ré, que também dá um intervalo de segunda menor, ou de segunda maior. Então, de novo, o grau conjunto ele serve para dar essa fluidez na melodia em relação à melodia ou a melodia em relação aos acordes, a harmonia. Então é isso, gente. Então, só para resumir, o que tem que fazer? O que é grau conjunto? O grau conjunto é o intervalo entre duas notas para dar mais fluidez, né, na sua música entre intervalos. E o grau conjunto ele vai ter a regra que é usar intervalos de segunda menor ou segunda maior. Como que eu faço? Como é o exemplo que a gente fez lá, o primeiro exemplo. Vou voltar aqui. O primeiro exemplo que a gente fez, tem um acorde de si menor, tem um acorde de dó maior. Qual nota em si menor que eu colocando a melodia faço um grau conjunto? Bom, eu vi que si é si menor, ele é composto por tônica si, terça menor ré e quinta fá sustenido. Quais notas que eu poderia usar para fazer grau conjunto com dó em relação que tem nesse acorde? Eu poderia usar o si ou poderia usar o ré. O si, como é tônica, ele não vai ficar tão sensível. O ré, como é a terça, ele vai ficar mais sensível, que é a segunda maior. E aí vai ficar esse som. Só para lembrar, acho que é interessante, eu vou até colocar o tecladinho para visualizar legal. As distâncias, né? Vou colocar aqui a distância só para ver. Então, quando a gente está falando segunda menor, que nem aqui tem um teclado, que tem dó.
Segunda menor de Si para Dó dá um semitom, então esse seria o intervalo de segunda menor, né? De Dó para Ré tem um semitom, dá um tom, então esse seria o intervalo de segunda maior, tá? Então é só para visualizar isso. Tudo que passar, por exemplo, se fosse de Dó para Fá sustenido, então tem um e meio, dois e meio, três. Aqui já é outro intervalo, né? Então é um intervalo que passou dos intervalos de segunda, então já é um grau disjunto, né? Como fala a literatura. Tá certo, gente? Então é isso. Então, terminando mais um vídeo, módulo intermediário 2, grau conjunto. Tentei passar de uma forma bem resumida, né? Então, grau conjunto serve para dar mais fluidez em relação à melodia ou relação melodia à harmonia. E eles são feitos em intervalos entre notas de segundo grau, né? Como estava explicado ali no Guitar Pro. Tá? É mais só para vocês entenderem o que a gente fez lá nos ornamentos, que aparece muito em antecipação e tal. Né? Então, não esqueça lá do link, quem precisar comprar um amplificador para começar a estudar lá na Amazon, o link está na descrição. E semana que vem, segunda-feira, vamos começar o módulo intermediário 3. Vamos falar da parte que eu acho mais legal da música, que é a harmonia funcional, que é onde vocês vão aprender as cadências para combinar os acordes, né? Porque tem toda uma lógica em cima disso, é bem interessante, que vai ajudar vocês a saber quais acordes combinam com outros acordes, né? E aí vai entrar uma série de outros assuntos que vai enriquecer bastante a relação da criação da música, que é o foco da minha escola, é ajudar você a criar música, não interpretar, mas mais a questão de criação, né? Então, para isso é interessante colocar, é, aprender bastante harmonia funcional, que é a próxima aula nossa. Então, a gente se vê segunda-feira. Até mais.